E no episódio de hoje a gente vai fazer uma conversa muito bacana sobre a 40ª edição do South by Southwest, que é o maior festival de empreendedorismo e futuro do trabalho e da inovação como um todo no mundo. E a gente também vai fazer uma conversa rápida sobre o novo guia que o LinkedIn lançou recentemente, avisando como preparar o teu conteúdo proprietário para as máquinas de busca por IA, não as máquinas de busca convencionais como o Google. Tudo isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Samuel Leite por aqui. Sou especialista em LinkedIn e um apaixonado pela essa plataforma. E eu estou aqui para fazer mais uma edição, a 4ª edição do nosso podcast Top Voicer. Então, se você está acompanhando esse conteúdo em áudio pelo nosso feed aqui no Spotify ou no Apple Podcast, eu te convido para conhecer a nossa versão em vídeo no canal do YouTube. Basta procurar por perfil estratégico lá no LinkedIn que você vai encontrar o nosso canal. E se você estiver acompanhando a gente em vídeo, saiba que existe também uma versão em áudio lá no Apple Podcast ou no Spotify, que você pode, quando estiver eventualmente na esteira aí da academia, ou quem sabe dando um trato naquela louça, dar uma desopilada e falar e ouvir um pouco mais, na verdade, sobre o LinkedIn. É só procurar como Top Voicer lá nas plataformas de podcast que você vai encontrar nosso conteúdo. Bom, pessoal, trazendo então o nosso primeiro tema aqui, por que eu optei por falar sobre SXSW? Por algumas razões, na verdade, né? Acho que a primeira é porque durante essa semana só vai se falar nisso. Se você estiver ouvindo esse conteúdo na data da publicação dele, que é segunda-feira, talvez isso ainda não tenha, de alguma forma, invadido a tua timeline no LinkedIn e você ainda não entenda muito bem o que está acontecendo, caso você não seja evidentemente familiarizado com o festival. Então, o meu objetivo aqui é dar um overview, né, do evento, passar um pouco das minhas vivências. Eu tive a oportunidade por ir algumas vezes presencialmente no evento lá em Austin e ser um guia, talvez despretensioso, evidentemente, mas um guia de boas dicas para quem vai eventualmente estar nessa edição, que acontece agora do dia 12 a 18 de março. E é uma edição muito especial, por algumas razões, como eu mencionei. A primeira porque é a 40ª edição, né? Já estão celebrando 40 anos de festival, um festival que teve marcos muito importantes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre eles por aqui, mas que principalmente tem uma característica curiosa dessa vez, que é que ele condensou todas as ativações ou todos os grandes temas numa só data ou numa só trilha. O que acontecia muito? Você tinha o festival de educação, depois você tinha o festival de cinema, depois você tinha o festival que rodava, acho que simultaneamente com música, se eu bem me lembro, aí você tinha o festival de inovação. Esse ano as coisas vão ser meio que tudo junto, todas juntas assim, o que vai trazer uma ambiência para a cidade muito curiosa. Acho que deve ser bem interessante estar lá acompanhando essas ativações, essas agendas todas que vão estar acontecendo dentro desse formato. Bom, dando um overview para você que nunca ouviu falar de South by Southwest, de SXSW, esse festival é um festival que aconteceu pela primeira vez em 1986, né, ou seja, 40 anos atrás. E ele nasceu em 1987, uma pequena ressalva aqui, né? E ele nasceu porque 4 colegas ali, 4 amigos lá em Austin costumavam viajar e acompanhar outros festivais, inclusive um festival de música que acontecia naquela ocasião em Nova York. E aí eles pensaram por que a gente, ao invés de ir para Nova York para ver, ou ir para outras cidades do mundo para acompanhar um pouco mais essa cena musical, por que a gente não traz o mundo para nossa cidade? E aí nascia o South by Southwest, em 1987, e ele nascia inicialmente como um festival de música, que depois acabou se ampliando para arte, cinema, teve um festival de comédia, não sei se ele existe ainda, teve uma feira de games, que eu tive a oportunidade de ir, enfim, mas parte importante da história de Austin e do SXSW se concentram muito nesse ambiente de inovação. E por que eu acho que esse é um festival interessante? E aí eu estou dando essas minhas impressões muito para quem eventualmente não conhece, como eu mencionei o festival.
ou para quem pretende conhecer agora em 2027, né, se preparar para o próximo ano, ou para quem vai nesse festival, né, uma vez que a gente está gravando um pouquinho antes, talvez possa estar ouvindo esse conteúdo, acompanhando esse conteúdo antes de embarcar para Austin, ou que eventualmente esteja, digamos, a caminho de Austin para acompanhar esse conteúdo. O que eu acho que é importante falar um pouco do festival? Primeiro que ali meio que nasceu essa ideia do tal do FOMO, né, que é a sigla para o Fear of Missing Out, que seria algo como o medo da gente estar perdendo alguma coisa muito legal que está acontecendo agora, né? E essa sensação, esse prenúncio, digamos assim, de ansiedade, ele acontece por uma razão muito óbvia, porque durante um curto espaço de tempo, e eu acho que na edição agora de 2027 isso vai se exponenciar ainda mais, você tem muita coisa acontecendo. E na imensa maioria das vezes, muita coisa muito legal acontecendo. E eu não falo só sobre as palestras, mas eu falo sobre a cidade estar ali em efervescência, né? Você tem as ativações das grandes marcas acontecendo, países e outros estados americanos também organizam suas próprias iniciativas, as suas próprias conferências para anunciar as suas tecnologias, ou enfim, seus investimentos em desenvolvimento. É uma grande vitrine para falar sobre o que está acontecendo e o que tende a virar, digamos, tendência. Pelo menos é essa, de certa forma, um pouco a pretensão do evento. E por conta disso, ele é um evento que acaba acontecendo nesse grande ambiente, que é o centro ali da cidade, que tem vários hotéis, tem o ballroom, que é o grande auditório onde acontece o festival propriamente dito, né, que tem talvez umas 4 dezenas de salas, assim, 40, 50 salas, entre os grandes auditórios e salas menores. E você tem, como eu mencionei, gente do mundo inteiro falando sobre as iniciativas, ou sobre o que eles percebem como tendência. Então, eu, como mencionei, tive a oportunidade de ir algumas vezes para lá, e para mim era quase como uma espécie de sabático, né? Eu enxergava na oportunidade de ir para Austin um momento para eu desligar um pouco da corrida do dia a dia, um pouco da correria que a vida nos coloca no sentido de que tem que ficar imerso às entregas e às demandas do dia a dia, e entendia que ele era um momento para repensar caminhos, né? Seja eles ligados ao serviço que eu prestava, seja eles pensando no futuro de para onde estava indo o trabalho e assim por diante. Por exemplo, em 2017, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu fui, foi 2017 a minha primeira experiência em Austin, eu tive a oportunidade, na verdade, ali nesse primeiro evento, de conhecer uma primeira ferramenta de conteúdo generativo por IA. A gente está falando de 9 anos atrás, né? E eu fiquei absolutamente embasbacado com aquilo, né? Eu me lembro que, conversando com o rapaz que era o desenvolvedor da startup, era uma ferramenta, uma cara muito parecida, inclusive, se a gente for pensar bem do ponto de vista de tecnologia hoje, né, de UX, de usabilidade, é muito parecido com o que a gente tem hoje, né, porque era uma espécie de um prompt também, era uma coisa bem dev, assim, você abria um terminal e começava a incluir conteúdos ali. Só que ao invés da gente pedir para a ferramenta alguma coisa, eu meio que escrevia já um texto e colocava campos que seriam campos, digamos, dinâmicos, que iam ser substituídos por pesquisa que a ferramenta ia fazer em ambiente web. Então, por exemplo, o exemplo que eles me citaram lá era de um texto sobre um campeonato de futebol que estava acontecendo na terceira divisão, sei lá, da Alemanha. E aí o cara escrevia o texto mais ou menos estruturado como ele sempre fazia, e aí ele colocava um jogo que teve o placar de... Aí esse era um campo dinâmico, porque ele ia pesquisar na base de dados lá qual que é seu placar, que teve o grande, que foi arbitrado por, aí o árbitro ia pesquisar, enfim, você incluía esses snippets, né, essas caixinhas dinâmicas, e a ferramenta ela ia buscando em base de dados, que se eu bem me lembro a época era web mesmo, e ele ia ali adaptando, mas ele era uma folha de estilo, é como se fosse uma área, uma coisa um pouco mais engessada por razões óbvias, a gente está falando de mais de 9 anos atrás, mas já era
um prenúncio do que a gente vive hoje. E principalmente eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E aquilo me marcou muito, eu me lembro. Outra experiência muito interessante que eu tive foi conhecer alguns wearables, né, que são esses devices que a gente veste. Então, muito antes de relógio e de, sei lá, anel, né, que a gente hoje tem, que é uma coisa mais comum, eu me lembro de ter visto um projeto do Google com a Elos para uma jaqueta, cujo objetivo era, enfim, criar ali uma experiência de trazer algum tipo de... se o cara estivesse sentindo um pouco mais calor, então ele... enfim, cacareco, né, no final do dia. E outra coisa também que me chamou muita atenção foi justamente o prenúncio da popularização dos serviços, né, do SaaS, e eu na época fiquei muito encantado com isso, dos SaaS ligados a mapeamento genético, né? Em 2019 teve uma conferência muito interessante sobre biohacking, né, que era essa ideia de que a gente consegue meio que mapear e entender um pouco mais e exponenciar a tua saúde por meio de chips e coisas nesse sentido. Então, a Austin tem dessas coisas, né? Tem dessas experimentações, né? Então, sim, é um grande lugar para você começar a perceber tendências, mas com a velocidade que a gente tem hoje de internet, com a evolução que a gente está vivendo hoje, com o avanço e com a velocidade da evolução propriamente dito, eu acabo refletindo que não é um evento para você buscar uma tendência. É muito mais um evento próximo daquilo que eu falei no começo, que é a ideia de ser uma espécie de um sabático. Você vai lá para desligar, desopilar, entender, tentar perceber para onde que o vento está apontando e a partir daquilo adaptar para a tua realidade. Mas tem uma coisa muito louca que acontece em Austin, que é a oportunidade que você tem, que é para mim aonde de fato o evento acontece, né? Ou seja, ele não acontece dentro dos espaços de palestra. South by Southwest acontece nas filas, acontece no café, acontece no happy hour, acontece no saguão do hotel, acontece quando você vai pagar ali para comer um lanche. Por quê? Porque você tem tanta gente de tanto lugar do mundo e tanta gente que já tem um pouco esse chipzinho, digamos assim, um pouco diferente. Sabe o que eu quero dizer? Quer dizer, já é uma figura que já se interessa por inovação, que já tem uma cabeça um pouco mais aberta para a reflexão de grandes temas. E essa energia que fica vibrando em torno todo esse ecossistema que eles constroem por lá, torna único a experiência de ir para lá. Eu me lembro que foi um negócio surreal que aconteceu comigo, que foi que eu estava num café e aí, sabe, casual talk, conversando com um cara falando não sei o que da fila, eu comentei alguma coisa, o cara deu risada, eu falei, também dei risada, enfim, casual talk de fila de café. E depois eu fui ver, porque por acaso eu fui assistir uma palestra e o speaker, né, o cara que ia falar, era esse cara que eu conversei, e esse cara era o presidente do conselho da Ford. E ele estava falando um pouco sobre isso também em 2017, sei lá, 19, enfim, bem, há muito tempo atrás. Ele falando sobre o futuro da mobilidade e tudo mais, né? E, quer dizer, o cara que é o neto ou bisneto do Henry Ford no café, qual que é a oportunidade que você tem de encontrar esse cara, né? No café, na fila do café. Então, o que eu quero dizer é justamente isso, essas características, essas questões mágicas, elas acabam acontecendo. E é um pouco esse, acho que o mood, né, a temperatura que você tem que levar para quando você estiver num espaço como esse. Esse é um pouco o caminho que você tem que ter, porque palestra você consegue acompanhar depois, as grandes palestras você consegue acompanhar pelo próprio canal do YouTube, né, eles disponibilizam depois. A nossa timeline aqui no LinkedIn só vai falar disso essa semana, então Austin não é sobre o que se fala dentro do auditório, mas o que acontece fora, né? O que acontece no corredor, como eu mencionei. Falando um pouquinho também sobre as coisas incríveis que aconteceram nesses anos todos que eu tive a oportunidade de estar por lá. Em 2016, teve a visita do Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos. O cara foi dar uma palestra lá junto com a Michelle, que também participou de um keynote para meninas desenvolvedoras de tecnologia de software na época, então
está falando de 10 anos atrás, né? A primeira-dama dos Estados Unidos estando num ballroom, num evento ali, para falar sobre desenvolvimento e falar de diversidade na tecnologia. Que mais bacana? Bom, o Twitter, ao contrário do que muita gente fala, não foi lançado em Austin, né, no South by Southwest, mas ele foi, digamos, popularizado no evento, acho que em 2007, né? E parte importante, e ele funcionava meio como SMS, né? Imagina, você mandava um SMS, aí voltava para você, não tinha uma timeline, né? Como a gente tem hoje no X, né, no Twitter. E ele meio que nasceu ali. O Foursquare, que também não existe mais, para você ver como é que as coisas são muito... enfim, as coisas ficam datadas, né? O Foursquare nasceu lá em Austin. Enfim, uma série de outras plataformas aconteceram fortemente ali naquele espaço e é um ambiente, como eu mencionei, muito legal. Então não é um ambiente, tipo, não é um lugar de conferência, ele não é um lugar de, não é um festival. Mais do que isso, ele é um espaço para networking, para conversas improváveis, como eu mencionei, e acaba sendo um espaço absolutamente ativo, né? Trazendo big numbers, né? É uma das coisas curiosas assim. E em 2025 houveram 37.770 participantes presenciais da conferência, ou seja, a galera que estava lá fisicamente. Enfim, é um número incrível, né? Em 2023 teve mais de 525 artistas internacionais para o Festival de Música e para o Festival de Cinema. Enfim, é um evento bem interessante. Então, se você estiver indo a Austin agora, por acaso, né, está ouvindo esse conteúdo, ou se você pretende ir a Austin, a minha opinião é que se você tiver a oportunidade, faça isso, né? Vá, mas com uma coisa muito clara em mente. Não vá na expectativa de eu vou pegar todas as tendências, vou colocar num liquidificador, vou bater bem e vou sair com a nova grande ideia genial que vai transformar o meu mercado, o meu business e sei lá. Pode ser que isso aconteça, lógico, claro que sim, mas eu acho que essa é a maneira errada de você ir para um evento como esse, né? Esse evento é um evento talvez para você encontrar o teu sócio, né? Como eu falei, um evento para você se inspirar numa iniciativa de alguém que acabou mudando o rumo da vida dele e fazer o mesmo com a sua para que você possa encontrar o caminho que você, enfim, busca. Então perceba que não é algo como uma curadoria de tendência, porque no final do dia ele está meio que reverberando e refletindo aquilo que já existe. Mas é um espaço muito legal, é um espaço muito bacana, vai ter gente muito legal, vai ter, enfim, vai ter coisas muito bacanas acontecendo, mas vá com esse sentimento de que é para curtir o ambiente, não para fazer uma cobertura do que está acontecendo, né? Salvo de fato isso ser uma premissa, né? Você já está indo ali convidado, você é jornalista ou trabalha com publicação de conteúdo, ou é um criador, influenciador, sei lá. Então, se você já tem uma agenda focada nessa questão, beleza, vá em frente. Se não, o ideal, evidentemente, é que você vá para vivenciar aquela ambiência e quando voltar, digerir ao longo de algum tempo aquilo que você vivenciou, né? Porque, como eu falei, realmente é um lugar, enfim, bem diferente nesse sentido, né? Então, essa é a minha recomendação, caso faça sentido para você. Se você pretende ir para Austin ou já colocou isso no teu radar, eu fortemente te recomendo a fazer isso, porque eu acho que é um momento único. Para networking é muito bom, né? Nas oportunidades que eu tive, eu encontrei clientes, eu encontrei colegas, eu encontrei amigos, né? Uma galera que eu não via há algum tempo eu encontrei lá. E uma coisa importante, a comunidade brasileira é, se eu não me engano, a segunda há muitos anos presente no festival. Então, claro, tirando os americanos, é o brasileiro que está lá. E isso enfim, acho que quase tudo que acontece no Web Summit, que é um evento mais recente, que tem um pouco mais ou menos a mesma pegada, mais focado em startups, talvez, ele também tem um pouco dessas características, né? Os portugueses, depois, quando é o Web Summit de Lisboa, sei lá, os portugueses, depois tem os brasileiros e assim por diante, né? E em Austin é a mesma coisa, é brasileiro e depois uma galera. Tanto que tem muitas marcas brasileiras, inclusive
Teve um ano que eu fui... a Apex vai quase todos os anos, né? Se não for todos os anos. Teve um ano que eu fui que teve uma galera, a Prefeitura de São Paulo. Esse ano a Prefeitura de São Paulo eu sei que vai estar por lá também, né? Com uma sala. Teve a Sala Brasil, acho que vai ter a Sala São Paulo, enfim. É um ambiente também para você reverberar essas coisas todas. Então, se você tiver a oportunidade de ir, a minha forte recomendação é que o faça. Mas planeje bem, planeje sobretudo porque a cidade fica muito cara para se hospedar, é um absurdo, né? Não sei como é que tá, como eu mencionei, já faz algum tempo que eu não vou, né? Nos últimos 4, 5 anos eu não vou ao evento, então eu não tenho ideia, mas eu suspeito que seja igual, porque é muito caro ir para Austin, no sentido de, às vezes é muito mais caro você se hospedar durante 7 dias num hotel ou num Airbnb da vida do que, eventualmente, os custos de credencial e os custos, né, da badge, os custos da locomoção para lá, enfim, a própria alimentação. Não é um investimento barato, mas é uma oportunidade única. E também, se você eventualmente tem a oportunidade de ir pela empresa que você trabalha, enfim, eu acho que vale a pena. Mas, como eu falei, não vá para o que está rolando lá. O que está rolando lá você vai acompanhar aí na tua timeline. Então, é muito mais um evento para você curtir o que você vivenciou por lá. Então, se você for, boa viagem para você, curta bastante. E se você vai em 2027 também, aproveite bastante, porque esse vai ser com certeza um evento divisor de águas, digamos assim, na tua trajetória profissional. Bom, pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre um guia que o LinkedIn acabou de lançar, tem mais ou menos umas 2 semanas, que é um guia para, de alguma forma, ajudar a otimizar o conteúdo proprietário, para que esse conteúdo, e conteúdo proprietário eu estou falando aqui de artigos, newsletter, carrossel, enfim, conteúdo que você produz na plataforma, para que ele seja melhor descoberto pelas ferramentas de inteligência artificial. E aqui já cabe uma coisa muito curiosa, né? O LinkedIn, nesse estudo, inclusive, que você, se quiser ler na íntegra, pode seguir lá no nosso canal do WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, digamos assim, no nosso canal lá do WhatsApp, vai estar aqui na descrição desse conteúdo o link para você fazer parte do nosso canal, que é Melhore Seu LinkedIn. E nesse guia que eu mencionei, que é o guia de otimização para conteúdo proprietário e descoberta em plataformas de IA do LinkedIn, ele basicamente traz dicas práticas para que você estruture o teu conteúdo para que ele seja melhor percebido para essas máquinas de busca. E aí cabe uma consideração importante, porque o próprio guia traz essa informação. Segundo o LinkedIn, cerca de 25% do conteúdo que antes era buscado por máquinas de buscas convencionais, né? Google, Bing, enfim, mais Google, né? Vamos falar a real aqui. Vai deixar de ser indexável via Google para ser indexável via plataformas diversas. Por quê? Porque a maneira que você produz as suas buscas na plataforma está deixando de ser como você fazia anteriormente. Clicava uma palavra-chave no Google e ele te fazia ali uma relação de possíveis resultados. Agora você pergunta para a plataforma, inclusive para o próprio Google, que faz uma entrega via Gemini, e essa plataforma analisa semanticamente aquela tua pergunta para te entregar o resultado que seja mais relevante. E aí ela se vale, evidentemente, de uma máquina de busca, de inteligência artificial generativa, uma LLM, que usa a linguagem de máquina, para tanto, né? Não é um conteúdo que foi indexado por SEO. Existe uma nova forma de fazer essa indexação e esse material que o LinkedIn lançou basicamente traz dicas de como fazer isso, para que o seu conteúdo seja melhor indexado. Por quê? Porque quando alguém procurar por especialista, por exemplo, em BPO ou em mercado financeiro, o teu perfil pode ser um perfil que pode aparecer não só num search de uma máquina de busca, ou seja, num GPT da vida, mas também, quem sabe, no próprio Google, ou seja, o Gemini te entregar o teu conteúdo que ele não foi encontrado, como eu mencionei, via SEO, ou seja, você não indexou isso num site ou no próprio LinkedIn, mas a maneira como você estruturou no teu LinkedIn, de novo, seja por um artigo, por uma newsletter, por um próprio post, isso o tornou melhor e mais facilmente traqueável, ou seja, passível de ser buscado por uma ferramenta de LLM, né, por uma ferramenta de inteligência artificial generativa,
e vai colocar o teu conteúdo em relevância. Então isso é um divisor de águas, né? A gente gastou nos últimos 10, 15 anos, sei lá, dezenas, centenas, talvez bilhões de dólares em search, né? Na maneira como você indexava e produzia o seu conteúdo para que ele fosse buscável por essas plataformas. E parte importante desse modelo de atuação acaba mudando um pouco. Evidente que tem muita gente que faz um alarme sobre isso, que o jogo se transformou. Não necessariamente, mas há pontos importantes que ele vem sendo estruturado. O guide, em especial, ele fala sobre conteúdos que podem ser melhor indexados nos seus espaços físicos, ou seja, no seu próprio site, na página institucional, no blog, numa página de produto, que esteja debaixo de um domínio seu. E aí é muito mais um guia de boas práticas, né, que o LinkedIn está colocando para te dar uma força. Mas ele também fala sobre os conteúdos que você de alguma forma estrutura dentro do território LinkedIn, e isso pode ser passível de ser melhor buscado. Por que eu acho que isso é uma dica incrível para você ficar atento? É como se o LinkedIn está abrindo uma caixa. Olha, galera, é assim que a gente procura conteúdo, é assim que a gente vai melhor ou vai, de alguma forma, escolher conteúdos para priorizá-lo em relação aos conteúdos todos que são gerados aqui dentro. Então, se o seu conteúdo tiver mais ou menos essas características, esse book aqui, esse playbook aqui, muito provavelmente o seu conteúdo vai ser melhor indexável em LLMs, né, em ferramentas de IA, e também, por que não, melhor distribuído dentro da plataforma. Então, o conteúdo para IA, diferente do conteúdo de SEO, ele não é mais um conteúdo que é tão enfeitado, digamos assim, ou seja, ele não se vale tanto daquelas técnicas de SEO H1, H2, ou seja, um título maior, um subtítulo. A ideia é que ele seja o mais claro, o mais estruturado possível para que ele possa responder melhor a perguntas, né? Então, perceba que existe um cuidado com a clareza, né, de tornar as coisas mais bem factíveis, né? Então, por exemplo, eles recomendam coisas como títulos mais descritivos, uma hierarquia lógica de seções, blocos curtos que façam sentido isoladamente, linguagem simples e direta, resumos objetivos nos inícios de sessões e organizações técnicas, aqui um dado um pouco mais técnico, mas com metadados, acessibilidade, coisas nesse sentido. Então a ideia é que estruture o teu conteúdo de tal forma que se a pessoa ler só pequenos fragmentos dele, ele consiga de alguma forma ter a ideia geral do todo, né? Então, no jornalismo, por exemplo, a gente chama isso de lead. O lead, que é o primeiro parágrafo de um conteúdo, ele precisa responder tudo que a matéria que você está estruturando vai contar. Então, ali eu tenho que ter o que, quem, onde, como, porquê. Enfim, eu preciso responder todas as perguntas do fato que eu estou narrando dentro de um único parágrafo, porque isso vai tornar eu vou conseguir fisgar esse leitor de forma mais rápida. E ao longo do texto eu vou, de alguma forma, melhor descrevendo, trazendo mais cadência para o conteúdo como um todo, e isso vai enriquecendo a minha entrega, digamos assim. Então, ao contrário de um conteúdo onde, e eu estou dando aqui o exemplo do lead convencional jornalístico, né? Eu tenho que ter um lead e diversos sub-leads daqui para frente. Então, eu sempre vou ter que meio que voltar um pouco ao tema, voltar um pouco à questão principal, trazer o que e o como do meu conteúdo lá em cima. Então, eu estou sempre me revisitando, sempre dando pequenos blocos curtos que, como eu mencionei, façam sentido de forma isolada, né? Então, a ideia é que ele tenha muita clareza. Por quê? Porque a lógica de uma IA é bem interessante, né? Parte da premissa é que a pessoa vai perguntar algo para uma inteligência artificial e a inteligência artificial, por sua vez, vai ler vários conteúdos e vai sintetizar esses conteúdos. E a IA tem uma característica muito importante do ponto de vista de velocidade de processamento, é que se ela não entender do que se trata aquele conteúdo no começo, ela vai abandonar aquele conteúdo e vai para o próximo, e vai para o próximo, e vai para o próximo. Então, quanto mais clareza você tiver nos primeiros momentos de um conteúdo que você estruturou, mais facilmente indexável ele fica, percebe? Então essa é uma dica interessante que parte dessa premissa é que o futuro do conteúdo não pertence mais só para quem parece, ele pertence para quem consegue ser entendido. Perceba a diferença? Então eu preciso ser
a síntese do meu conteúdo precisa ser cada vez melhor e não há espaço mais, vou usar um tema aqui de jornalismo que a gente usou durante muitos anos, que se usa ainda, que não dá para você usar tanto mais nariz de cera. O que é o nariz de cera? É quando a gente fica adjetivando, a gente fica enrolando, a gente fica trazendo um pouco mais de fica enrolando, sabe? Você fica cozinhando o leitor, colocando mais texto ali, não trazendo tanto fato. A ideia do nariz de cera é porque com calor ele vai se desfazendo e aí você perde o personagem, né? O personagem se desfigura na frente do espectador. Então não dá para usar nariz de cera, tem que ser rápido, tem que ser objetivo, e se você quiser fazer um texto mais extenso, não tem problema, entretanto você precisa revisitar ele recorrentemente para que ele traga mais entendimento para o conteúdo. Esse guia, como eu mencionei para vocês, se você quiser ver ele na íntegra, que está um conteúdo muito bacana, como eu disse, você consegue, clicando aqui na descrição do nosso conteúdo, seja aqui no Spotify, ou seja no YouTube, você vai ter o acesso ao nosso canal lá no WhatsApp e lá eu vou postar para você o link com o conteúdo original desse artigo, como eu mencionei, que traz essa visão bem interessante sobre como é que a gente consegue deixar o conteúdo melhor indexável para as máquinas de LLM, né, para as máquinas de inteligência artificial generativa. Esse conteúdo é assinado pela Brooke Wheeler, que é uma engenheira que justamente é uma consultora especial do LinkedIn para essas iniciativas de GEO, né, de GEO e de recursos ou de páginas indexáveis por inteligência artificial. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse episódio. Se você curtiu e está ouvindo aqui a gente pelo Spotify, não deixe de dar aquelas 5 estrelinhas e comentar o que você mais curtiu no episódio de hoje. Isso ajuda demais a gente, porque faz com que a gente diga para o Spotify que esse conteúdo está sendo legal, adequado e outras pessoas vão poder também acompanhar. Se você está vendo pelo YouTube, também me deixa o teu like, me deixa o teu comentário, isso não custa absolutamente nada. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Isso, como eu mencionei, ajuda demais a gente a amplificar aqui a nossa palavra, espalhar a nossa palavra para as pessoas e não custa nada, né? É uma forma que você tem de alguma maneira de contribuir. Se você quiser seguir nas redes sociais, é muito simples, eu sou @SamuelLeite e eu tô lá no Instagram, onde eu apareço às vezes e evidentemente muito diretamente no LinkedIn. E você me encontra no linkedin.com/in/SamuelLeite. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima. Tchau, pessoal!